Olá, pessoas, espíritos, cidadãos do universo, né? Cidadãos e cidadãs do universo. Então vamos aqui a mais um vídeo, a mais um rápido raciocínio no Raciocínios Espíritas, né? E hoje traga também um tema bastante pitoresco. Não é um tema comum, né? Mas eu resolvi falar hoje dos espíritas descentrados. O que é isso, menino? Espírita descentrados. Ora, é óbvio, é espírita que não frequenta o centro espírita. Ora, Kardec não criou uma palavra nova, um neologismo, né? Como se diz, espiritisme, lá, que a tradução é espiritismo. Só não sei se falei a palavra em francês correta, que meu francês é tão bom quanto o meu grego, né? Só para que vocês saibam. Mas estou criando uma expressão nova. A palavra descentrado não é nova, mas a expressão espírita descentrados, eu nunca vi ninguém falar. Então eu vou pegar a patente para mim. A não ser que apareça alguém depois e reclame a patente para si. Bom, normalmente, gente, a pessoa está muito associada à instituição que frequenta, né? Se a pessoa diz que é católica, qual é a igreja que você vai? Naturalmente, né? Se a pessoa diz que é adepto das ideias da maçonaria, qual é a loja que você frequenta? Né, que chama loja, né, a loja maçônica, natural. Então, quando você se declara espírita, naturalmente vai vir a pergunta normal: qual é o centro espírita que você frequenta? Qual a instituição espírita? Qual a casa espírita? A palavra usada, pelo menos aqui na Bahia, é centro espírita, né? Não sei nos outros lugares do Brasil. Mas, existem pessoas, gente, que são espíritas, sim. Por que eu digo que são espíritas? Porque estudam o espiritismo, leem a codificação, sabem muito bem da codificação, estudam mesmo, não só a codificação, como os livros clássicos do espiritismo, vivenciam na sua vida os princípios espíritas, né, que são colhidos desses estudos do espiritismo, mas que não frequenta o centro espírita. Aí você pergunta, este espírita é menos espírita do que aquele que frequenta o centro? Como é que pode? Como é que o cara é espírita e não frequenta o centro espírita? Então não é. Há quem diga isso, viu? Mas aí eu falo, poxa, então quer dizer que a nossa evolução, ou como se dizia, salvação, né, como nos textos antigos, que agora a gente substitui para evolução, está dentro de quatro paredes, né? De um templo ou a instituição, seja lá o que seja, ou a evolução espiritual é dentro de nós, no campo do espírito, no nosso interior. E aquela máxima de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, como é que para você ser um bom espírita ou um espírita verdadeiro, né, não ser um espírita fake, né, você tem que estar atrelado a uma casa espírita? Eu acho isso muito questionável. Mas vamos lá, tem vários motivos que podem levar uma pessoa espírita, que gosta das ideias espíritas, que estuda, que vivencia as ideias espíritas, mas não frequenta o centro. Tem vários motivos. Um deles que eu posso enumerar, gente, é a falta de tempo. Tem gente que não tem tempo mesmo. É desculpismo, é desculpa, porque a pessoa não quer encarar a responsabilidade e aí diz que não tem tempo. Tem esse caso também. Tem, eu concordo. Mas dizer que todas as pessoas que dizem que não tem tempo é isso, aí também já está um pouco demais, né? Sobretudo aquela pessoa que tem uma mediunidade aí latente, desenvolvendo. Normalmente quando a gente vê uma pessoa, um médium, né, em desenvolvimento, a gente tem a tendência de mandar para o centro espírita, porque nós julgamos ser o local mais adequado para ele ser trabalhado, ser bem direcionado. E realmente a casa espírita, quando bem conduzida, faz exatamente isso, né? Mas se a pessoa, por algum motivo, não puder ir ao centro espírita tendo essa mediunidade, acredito que se a pessoa seguir realmente bons procedimentos e tudo na sua vida, haverá uma ajuda espiritual de outra forma. Mas isso aí, gente, é um caso mais delicado. Eu não queria me expandir muito nele. É um caso realmente para um debate à parte, né? A pessoa que tem a mediunidade, não frequenta o centro, ou porque não tem tempo, ou porque não quer. Bom, eu não vou entrar muito nessa seara, não. Vou falar assim, um ser humano odierno, né? Comum, que não tenha necessariamente uma mediunidade
ostensiva, né? Já que diz que médium, de certa forma, todos nós somos, né? Lá no livro dos médiuns, lá no nosso querido codificador Allan Kardec. Mas tem gente realmente, gente que não tem tempo realmente, não tem tempo. Ué, porque normalmente os horários de um centro espírita é assim, você tem horários, trabalhos de manhã, de tarde, no final da noite. Mas, por exemplo, não tem nenhum centro espírita que eu conheço que tem um trabalho que comece às 10, um trabalho feito às 0 horas. Quem sabe, né? Se um dia houver esses horários alternativos, algumas pessoas possam frequentar. Mas é uma coisa meio, né? Tem centros que faz trabalho sábado, domingo, mas tem gente que trabalha sábado, domingo. E se não é o trabalho profissional, gente, existem as responsabilidades outras que a gente não pode julgar. Como eu conheço pessoas com responsabilidades familiares que realmente não dá realmente espaço para frequentar um centro espírita, né? Responsabilidades familiares, a pessoa às vezes até trabalha tanto na semana, só tem um fim de semana para estar com os filhos, só tem um fim de semana para estar com a família, não quer gastar isso no centro espírita. Eu acho justo, sinceramente eu acho justo, né? Porque já pensou, eu como um filho, meu pai está ausente porque está trabalhando ou está no centro espírita, né? E aí não sei se isso seria muito legal. É óbvio que em alguns casos dá para se administrar, apertar aqui, apertar ali, e muitos deles o conseguem, mesmo quem trabalha muito consegue, mas nem sempre é possível, né? Então não podemos julgar mal quem tenta e não consegue, né? Mas a pessoa é espírita, adota o espiritismo para sua vida, mas não tem esse tempo de estar frequentando o centro espírita, né? Tem pessoas que realmente chega o fim de semana e vai se dedicar ao lazer. Também não é para condenar a pessoa assim, não. De repente a pessoa tem uma vida muito estressante, muito cansativa e que não teria a mesma energia para ir para o centro no domingo. Ele quer um lazer mesmo, para relaxar e tudo. Não, apesar de muita gente torcer a cara, o cara vai para a praia domingo em vez de vir para o centro espírita. É legítimo ele ir para a praia, gente? Oxente, ele está no momento de relaxar, você não sabe a vida que ele leva. Então não cabe aí ficar com esses julgamentos apressados com a vida alheia, né? Temos que olhar mais para a nossa vida, a nossa conduta. Será que nós que frequentamos o centro espírita estamos com a conduta adequada? Porque de repente alguém que não frequenta o centro está com a conduta espírita muito mais adequada do que quem frequenta, viu? Eu já vi isso aí, hein? Mas fica aí para reflexão de cada um, né? A pessoa, gente, que não gosta de frequentar agremiações, não gosta de dialogar com muita gente. Conheço gente que é espírita, faz evangelho no lar, inclusive, mas não frequenta o centro, como não frequenta lugares com muitas pessoas, são pessoas de amizade, de relações sociais reduzidas, poucas pessoas. Pessoas assim não frequenta clube, não frequenta igreja, não frequenta locais assim com muita gente. Isso é da pessoa, então não vai frequentar o centro espírita, a não ser que ache um centro com pouquinhas pessoas, que pode até achar de repente, né? Nesse caso, seria equacionar. Mas que não gosta de frequentar agremiações também, cada um com todo respeito, né? E tem gente, pessoal, essa é a parte mais difícil, né? Que não gosta de centro espírita. A pessoa é espírita, como eu disse no início, lê a codificação, estuda, pratica os princípios, né, que aprende, mas não gosta de centro espírita. Uma pessoa já me disse, Ricardo, eu não gosto de centro espírita. Gosto do espiritismo, gosto de Allan Kardec, gosto das leituras, adoro ler Joana de Ângeles, né, por Divaldo, mas não gosto de ir para o centro espírita. E aí, por N motivos também. Um deles de não gostar do centro espírita é não ter paciência com certas posturas de alguns espíritas. Veja bem, não é de todos. Eu digo para vocês que dentro do movimento espírita eu conheci mais pessoas maravilhosas, graças a Deus, né? Pessoas compromissadas com o trabalho, pessoas muito afáveis, muito amigas, né? Graças a Deus. Mas tem algumas pessoas que frequentam o centro, que eu comentei no meu primeiro vídeo aqui nesse canal, no Raciocínios Espíritas, que é o Ser Espírita, se eu não me engano, é o Ser Espírita o título, e que eu falei de certos espíritas que gostam de ser moralista, querer ser mais do que os outros, fica vigiando o comportamento alheio, ali, frequenta o centro espírita e faz isso, faz aquilo. Julgamento, né? E muitos, infelizmente, o fazem, principalmente nos centros espíritas maiores, de maior porte, né? Então tem gente que não sabe lidar com isso, tem verdadeira ojeriza e não frequenta por causa destes espíritas. E eu não posso tirar muito a razão deles, né? Porque realmente são situações muito difíceis, né?
E aí eu abro um parêntese aí, né, gente? Vou falar uma coisa que eu dei o título de pedância espírita. Cuidado com isso, né? Nós aprendemos realmente uma doutrina superior. Realmente, o espiritismo é uma doutrina superior que vem do mundo maior, do mundo espiritual superior, dos espíritos, né? Bem evoluídos. É o evangelho de Jesus redivivo, né? Trazido da sua origem, dos seus primórdios. E é o Consolador, nos esclarece. Quer dizer, é uma doutrina superior. Então algumas pessoas, quando adentram, se acham superiores também, porque conhecem uma doutrina que realmente é uma doutrina do mundo maior. Aí se acha, né, o que realmente é o orgulho nosso, ser humano, misturado. Aí a gente tem que ter cuidado com isso. A gente fica se achando melhor do que os outros. Se acha melhor do que os seguidores de outras doutrinas espiritualistas. Vamos dizer assim, aquilo ali é de ordem inferior, ali é o pessoal de cultura afro, tem desses, viu? E nós que somos conscientes, temos o maior respeito pelas religiões de matriz africana, né? Maravilhoso, bonito e necessário, tem que ser respeitado mesmo, mas algumas pessoas tem essa coisa de inferiorizar, porque tem algumas pessoas dentro também, né, das matrizes inferiores que fazem coisas erradas também, né, fazem coisas ruins, como em qualquer lugar, gente. Tem ser humano que faz coisa boa e ruim. Onde tem ser humano, tem coisa boa e, infelizmente, tem coisas não muito boas. Não seria diferente, como não é diferente no centro espírita também, né? Então, como dizer que outros segmentos fazem e dentro dos próprios centros as coisas indevidas também acontecem. Não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado com essa pedância. Eu mesmo, gente, confesso, eu tenho que vigiar constantemente para não me tornar um pedante também, né? Porque eu sei uma coisa a mais do espiritismo e tal, as leis da natureza, as leis morais, as leis que regem o mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Então, sabe? Então eu tenho que, baixa a bola, Ricardo Dib, entendeu? Porque isso aí traz mais responsabilidade, não você ser mais do que ninguém. Então nós temos sim, gente, que ter essa vigilância, né? Porque não é bom para a gente mesmo e causa esse efeito colateral em pessoas, né, que querem frequentar o centro e por não ter ainda uma condição espiritual com a devida paciência para lidar com pessoas assim, acabam se retirando. Então não gostam do centro espírita por estas pessoas. Há outros motivos também, de repente, para a pessoa não gostar de ir ao centro espírita, mas acho que o principal é esse. Então vamos ter cuidado com essa pedância. E enfim, gente, não ir para o centro espírita não desabilita a pessoa a ser um bom espírita. Sinceramente, eu não acredito que não frequentar um centro espírita desabilite a pessoa como espírita. Óbvio que seria bom frequentar o centro. O centro espírita, quando bem conduzido, é uma oficina de trabalho maravilhosa em que a gente aprende, a gente cresce espiritualmente mesmo. Isso aí é fato, né? Seria ideal se todos os adeptos do pensamento espírita pudessem frequentar essa oficina maravilhosa e quisessem, né? Mas tem gente que não pode ou não quer e nem por isso vamos taxá-los de um espírita de menor qualidade, não, porque o importante da doutrina espírita é que ela faça efeitos positivos, construtivos na vida de cada um. Isso é que é o mais importante. E se ela faz isso com a pessoa, ainda que ela não frequente o centro espírita, está ótimo. Está ótimo, com certeza. Porque tem cidades, gente, cidades pequenas no interior, que não tem centro espírita. E aí? Esse é outro caso que era para eu ter citado no início e esqueci. Então nem todo mundo tem a oportunidade, tem o horário, né? E nem sempre tem a paciência com alguns comportamentos, infelizmente alguns espíritas, que não são todos, graças a Deus, né? Mas isso não desabilita a pessoa a não ser um bom espírita. Com certeza que não. Pode-se ser um bom espírita sem frequentar o centro, sim. Basta que a doutrina espírita esteja inserida no espírito e que ele vivencie isso. Com certeza, gente, há que ser um bom espírita. Ok? Então a todos um grande abraço. Fiquem com Deus.